paz do Senhor Jesus, todos vocês que são alunos do nosso seminário, do Seminário ICTS, bem-vindo a mais uma aula do curso de bacharel. E nessa aula nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 14. Então esse é o texto da nossa aula. Abra aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 14. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 11 me chama muita atenção, porque no versículo 11 Deus desce no jardim, ele começa a andar no jardim. Ele já sabia da situação do homem, ele já sabia que o homem já tinha pecado, e ele vai atrás do homem. Quando ele chega no jardim, ele chama Adão pelo nome. Nós falamos disso na aula anterior. Quando o Senhor vê Adão e ele vai questionar primeiro a Adão. Por quê? Por que ele vai questionar Adão? Porque em Gênesis 2,17 ele vai dar a ordem para Adão. A ordem de não comer da árvore da ciência do bem e do mal foi dada a Adão, não foi dada a Eva. E Deus vai cobrar justamente de Adão. Vai falar para Adão, a primeira pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Então ele vem a Adão porque a lei que permutava no Éden foi dada a Adão. Então ele vai cobrar de Adão. E a primeira pergunta é: quem te mostrou que estavas nu? Se você ler o versículo 25 do capítulo 2, você vai ver que tanto Adão quanto Eva sabia que estava nu. Olha o versículo 25 do capítulo 2. E ambos estavam nu, e o homem e a sua mulher não se envergonharam. Olha o capítulo 3, depois da queda. Isso aqui antes do pecado. Capítulo 3, depois da queda. Versículo 11. Quem te mostrou que estava nu? Olha o versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, temi porque estava nu e me escondi. Então, Adão sabia que estava nu. Adão tinha consciência que estava nu, tanto Adão quanto Eva. Eles sabiam da sua situação, que eles não tinham vestimentas. Antes do pecado eles tinham essa consciência da sua nudez. Mas o verso 25 vai mostrar que eles não tinham. Eles não se envergonhavam. E a nudez de Gênesis 3,11, ela vai trazer vergonha. Mas por quê? Pergunta para mim por quê. Porque Gênesis 3,11, eles não estão nus somente nas suas vestimentas. Eles estão nus da glória de Deus. Quando o homem peca, eles perdem o brilho da presença de Deus que estava sobre eles.
Por isso o escritor aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gênesis 2, 25, eles estavam nus, mas era a nudez do casal. Eles não se envergonhavam de estar nu como um casal, um diante do outro. Mas em Gênesis 3, 11, eles vão estar nus, mas agora vão estar nus de uma maneira diferente. Vão estar sem a presença de Deus em sua vida. E essa nudez da presença de Deus, essa nudez do brilho da glória de Deus, vai trazer a eles vergonha. Então essa é a primeira consequência do pecado na vida do homem. O pecado tira as vestimentas espirituais do homem. O pecado deixa o homem nu, deixa o homem envergonhado. Então isso foi o que aconteceu lá no jardim. O homem já sabia que estava nu, mas agora ele sentia vergonha da sua nudez. Ao contrário de antes do pecado, Gênesis 2, 25, que ele estava nu e não se envergonhava. Versículo 12. Então a primeira consequência do pecado, a vergonha. A vergonha. Eles ficaram despidos da glória de Deus. E agora eles tinham vergonha. E Deus vai cobrar justamente do homem. Por quê? Porque a lei foi dada para o homem. Deus vai cobrar de Adão, porque aquilo dá a lei para Adão. Quem transmite a lei para Eva é Adão. A única coisa que Deus queria ele vai perguntar assim, ó, comeste da árvore que te ordenei que não comesse? A única coisa que Deus queria, a única coisa que o Senhor queria, era achar um responsável por aquele problema. Deus estava cobrando a responsabilidade do homem. Deus estava cobrando que o homem fosse responsável pelos seus atos. A Eva comeu, porque foi seduzida pela serpente. Mas Adão conhecia o fruto. Adão tinha recebido a lei. Adão, ele podia ter rejeitado quando Eva traz o fruto para ele. Adão peca porque ele decide pecar, porque ele decide comer. E quando vem a consequência do seu pecado, quando o Senhor vem cobrar de Adão o seu pecado, o seu erro, quando o Senhor vem perguntar para Adão, por que você fez isso, Adão? Adão pega a batata quente, pega o problema e joga para Eva. E assim tem sido nos dias atuais. Assim tem sido na nossa juventude, nos dias de hoje. Ninguém assume a responsabilidade pelos seus erros. Sempre é um jogando pro outro, um jogando pro outro, um jogando pro outro. Não, a culpa não foi minha, foi por causa do fulano. A culpa não foi minha, foi por causa do ciclano. A culpa não foi minha, foi por causa do Beltrano. Deus, desde o Éden, vem mostrando que Ele não se agrada disso. Ele detesta isso. Deus deseja que o homem seja responsável pelos seus atos. Deus deseja que o homem seja responsável por suas ações e por suas escolhas. A única coisa que Ele queria, em Gênesis 3, era que o homem assumisse as suas escolhas. Deus não criou o homem. Quando Deus cria Adão, Deus não vai criar Adão. Deus não vai criar Adão para o pecado. Deus não vai criar Adão com caráter pecaminoso. Deus vai dar a Adão um caráter humano. Deus vai dar a Adão a possibilidade de escolhas. Segundo a ciência, existe mais de 400 mil tipos de árvores e 300 tipos de arbustos diferentes. Contando com a árvore da vida, Deus deu para Adão mais de 401 mil oportunidades de escolha. Deus deu para Adão 401 mil oportunidades de acertar e apenas uma possibilidade de errar. E Adão decidiu errar. Adão decidiu fazer o que era errado. E assim acontece na nossa vida. Deus nos dá várias oportunidades de fazer a coisa certa, mas sempre optamos
pelo erro. Sempre optamos, sempre fazemos as escolhas erradas. Gênesis 3:12, você vai ver que nasce aqui em Gênesis 3:12. Gênesis 3:12. Vai nascer o que? Um dos primeiros maus da humanidade, que é quando o homem tenta se justificar acusando o seu próximo. Porque Adão vai procurar uma justificativa para o seu erro, em vez de assumir sua responsabilidade, ele vai procurar uma justificativa para o seu erro, acusando o seu próximo. Esse é hoje um dos maiores maus da humanidade. O homem sempre arruma uma justificativa acusando o seu próximo. O homem não olha para a sua escolha. Ele arruma uma justificativa. Adão se esqueceu da sua companheira. Adão se esqueceu da esposa que Deus tinha dado para ele. Adão esqueceu que Eva era a mulher que Deus tinha preparado para ele. E Adão vai pegar e jogar a culpa do seu erro na sua esposa. Quantas famílias hoje não estão sofrendo com isso? Homens erram e joga a culpa no seu irmão, joga a culpa no seu pai, e acaba acontecendo brigas, contendas, famílias que vêm sofrendo divisões, porque um egoísta escolheu errado, ele decidiu fazer errado, e ele joga a culpa naquele que não tem nada a ver com o seu erro, ou naquele que às vezes é o seu parente mais próximo. Ele joga a culpa nele e começa a gerar divisões, brigas, começa a gerar problemas familiares. Esses problemas familiares começaram lá no Éden, quando Adão esqueceu da postura, da posição de sua esposa e pegou o seu erro e lançou sobre ela. E assim tem acontecido dentro das famílias nos dias atuais. Você, meu irmão, tem que tomar cuidado com isso. Você tem que assumir a responsabilidade por seus erros. Todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades, as nossas escolhas, tudo que nós escolhemos. Nosso Deus é um Deus tão justo que Ele nos dá oportunidade de semear o que queremos, mas Ele nos dá a colheita daquilo que semeamos. Então, aprenda a não cometer o mesmo erro que Adão cometeu. Aprenda a ser responsável por suas escolhas. Versículo 13, você vai ver no versículo 13, vai dizer assim: disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. Tanto Adão quanto a Eva estavam escondidos atrás da moita. Tanto Adão quanto a Eva estavam nus. Tanto Adão quanto a Eva pecaram. Deus só queria um responsável. Deus só queria o arrependimento verdadeiro deles. Deus queria que Adão olhasse para ele e falasse: Senhor, pequei contra ti, me perdoa, eu comi do fruto que o Senhor não me disseste para não comer. Mas Adão fez o inverso disso e joga a culpa em Eva. Eva não vai mentir, Eva vai falar a verdade, mas mesmo falando a verdade, ela vai arrumar um responsável pelo seu erro. Ela vai jogar a culpa na serpente. Aí você vai lembrar do que eu tenho ensinado a vocês nas aulas anteriores, que a serpente estava no ambiente selvagem, e dentro do Éden havia um cordeirinho, mas eles trocaram a amizade do cordeiro pela amizade da serpente. Já ensinei vocês nas aulas anteriores a respeito disso. Esse é o motivo que Eva foi enganada. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Deus vai amaldiçoar Satanás, que estava sendo usado, que estava usando a serpente, e vai prometer uma redenção que vinha da semente da mulher. E aqui eu quero gastar o maior tempo da nossa aula, porque
Porque no versículo 14 e no versículo 15, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Deus vai dizer, o Senhor vai estar lá no jardim, vai dizer à serpente que da semente da mulher, da semente da mulher vai nascer a semente da mulher vai nascer que vai ferir a cabeça dele. Então ele vai declarar uma guerra, Ele vai falar que a redenção ia vir da semente da mulher. A mulher ia carregar dentro de si um bem maior. Por isso, por carregar esse bem maior, a mulher vai ser desprezada. Porque depois de Gênesis 3, quando eles saem do Éden, no capítulo 4, do capítulo 4 em diante, o único valor que a mulher vai ter em todo o Antigo Testamento era o de gerar. Se ela gerasse um filho homem, ela era uma mulher valorosa. Se ela não gerasse um filho homem, ela era uma mulher desprezada. Se ela fosse estéril, ela era amaldiçoada. E você vai ver, quando Jacó vai abençoar seus filhos, em Gênesis 49, ele vai dizer o quê? Que de Judá vai vir, que o cedro não se arredará de Judá, e de Judá vai vir a redenção, tal. Então ele vai dizer que o Redentor vem de Judá. Ó, Redentor. Vou fazer um gráfico para você aqui, para você ver que interessante. Então, de Judá vem o Messias. De Judá vem o Messias. Da linhagem de Judá. Então a linhagem real vem de Judá. Os reis vêm de Judá. O Messias vem de Judá. Então uma grande promessa é feita para Judá em Gênesis 49. Mas a semente... ela vem da mulher. Gênesis 3,15. Então Deus está dizendo assim, Deus está dizendo assim, de Judá vai vir Messias, mas a semente vem da mulher. Então o que eu quero que você entenda? Que Judá, ele tinha que casar com uma mulher que carregava a semente. Para que essa mulher gerasse um filho e casasse, e esse filho casasse com uma outra mulher que carregava dentro de si a semente. E isso fosse acontecendo até que viesse a Maria, que deu a luz ao Cristo. Então a mulher tinha a semente e Judá tinha a linhagem. E aí o que acontece? Em Judá vai acontecer um fato muito grave, porque Judá ele vai desprezar essa mulher que carrega a semente. Essa mulher se chama Tamar. Então Judá vai desprezar Tamar. O único texto que vai mostrar isso aí é o texto de Malaquias capítulo 2. Abra aí na sua casa, Malaquias capítulo 2, versículo do 11 ao 16. Do 11 ao 16. Vai dizer assim: E Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Ou seja, ele repudiou a Tamar. Repudiou a Tamar e deu a Tamar para quem? Deu a Tamar para casar com seu filho. Só que o seu filho tinha relação com ela. Vai acontecer vai ser narrado aquele texto em Gênesis, que
que ele lançava os seus espermas para fora dela, porque ele sabia que ela não podia ser mulher dele, que ela tinha que ser mulher de seu pai. O Senhor vai matar esse seu filho, depois Judá vai continuar repudiando Tamar e vai dar ela para um outro filho que também vai morrer. E aí Judá vai prometer ela em casamento para um filho que ainda era criança. E a Tamar vai ficar repudiada porque o Judá decidiu se casar com uma filha de Deus estranho. E aí vai dizer, versículo 12, Malaquias capítulo 2, versículo 12: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto: cobri o altar do Senhor de lágrimas e de choros e de gemidos, de sorte que não olhará mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Então, olha para você ver que o repúdio, que o repúdio, ele tem uma consequência. Qual é a consequência do repúdio? Qual é a consequência do repúdio? Versículo de número 13. O repúdio, ele vai trazer sobre o seu altar, lágrimas, gemidos e choros. E sabe o que isso vai causar no mundo espiritual? Isso vai fazer com que Deus não olhe para a sua oferta vai ser rejeitada. Sabe o que eu estou te ensinando aqui? Estou te ensinando para você que um dos segredos da prosperidade, um dos segredos de receber a bênção de Deus, é não viver em repúdio. Porque nos dias atuais se ouve muito falar de dízimo, de oferta, tem um monte de picareta aproveitando disso e extorquindo o povo de Deus dentro das igrejas, falando: você tem que dar 100 para receber 200, você tem que dar 10 mil, foge desses picaretas. Você tem que ser dizimista e tem que ser ofertante. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9 que a sua oferta, a sua colheita vai ser de acordo com a sua oferta. Mas antes de você ofertar, antes de você lançar a sua oferta, você tem que ver as condições do seu altar. Porque se o seu altar estiver com lágrimas, gemidos e choro, por causa do repúdio que você vive dentro da sua casa, a sua oferta, ela vai ser rejeitada. Deus vai rejeitar a sua oferta. Você pode lançar 10 mil reais no ofertário, que Deus vai rejeitar, porque você vive um repúdio dentro da sua casa. Você repudia a sua esposa, você repudia a sua mulher, você trata ela de qualquer jeito, você olha para outras mulheres, você deseja outras mulheres e ainda tem coragem de chegar na casa do Senhor e lançar a sua oferta sobre o altar, e Deus pega e fala assim: seu hipócrita, eu rejeito a sua oferta. Porque no seu altar existem lágrimas, existem gemidos, existem choros. As lágrimas da mulher que está sendo repudiada, os gemidos da mulher que está sendo repudiada, os choros dela fazem com que sua oferta seja rejeitada. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Versículo 13, Malaquias capítulo 2, versículo 13. Ainda fazer isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, mulher do seu concerto. E não fez ele somente
sobejando-lhe espírito. Porque ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai o vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai em vosso espírito, e não sejais desleal. Então ele está falando que quando o homem casa com a mulher, vou fazer aqui no canto os bonequinhos, quando o homem casa-se com a mulher, o Senhor é testemunha, deles. E esse casamento ele vai gerar um espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, correto? Então, esse hominho aqui, ele é corpo, alma e espírito. Essa mulher é corpo, alma e espírito, correto? Isso que a Bíblia nos ensina. Mas quando existe a união do matrimônio, no casamento, esse espírito humano aqui passa a ser um só. Então você, que é marido, tem o seu corpo, a sua alma, sua esposa tem seu corpo, sua alma, mas o espírito humano seu e o espírito humano dela estão ligados um ao outro, de modo que tudo o que esse homem faz no seu casamento, a sua esposa, ela sente mesmo estando longe. O espírito humano de vocês se torna um perante o Senhor, de modo que se você pedir algo para o Senhor e a sua esposa for contra o que você pediu, a sua oração não é ouvida, porque você está dividido. O seu espírito não clama, porque existe uma divisão. O espírito humano de vocês se torna um perante o Senhor, um só. E quando você começa a crescer no mundo físico, quando você começa a sobejar o espírito, esse espírito começa a crescer, a concordância entre vocês começa a crescer, o amor começa a crescer cada vez mais. E aí, isso aqui vai se refletir no mundo físico. Vocês vão começar a granjear, vocês vão começar a crescer, vão comprar um carro, vocês como casal vão comprar um terreno, uma casa, vão começar a crescer, porque vocês estão sobrejando o espírito de vocês. Satanás, sabendo disso, ele vai lutar contra o seu casamento, vai fazer com que você e a sua esposa não seja um só espírito diante do Senhor. Vai lutar para que haja repúdio dentro do seu casamento, para que o Senhor rejeite a sua oferta. Vai lutar para que haja uma divisão dentro da sua casa entre você e a sua esposa, para que você não seja abençoado. Aí você fica 20 anos, 30 anos servindo ao Senhor e a sua vida nunca muda. Porque o problema não é seu pastor que não ora. O problema não é a palavra que vem sobre a sua vida, não é a palavra que é ministrada. O problema não são os louvores. O problema está dentro do seu casamento, dentro da sua casa. Você é trabalhador, você é esforçado, mas nada acontece. Porque dentro da sua casa existe um problema. E isso impede com que o Senhor receba sua oferta. Porque o repúdio vai gerar no seu altar lágrimas, gemidos e choros. Então o Judá vai repudiar Tamar. Mas todos conhecem a história de Judá e Tamar. Vocês vão ver que a Tamar vai conseguir um filho de Judá, ela vai dar à luz a 2 filhos, Pérez e Zerá. Não vou comentar a respeito disso, porque logo nas aulas de bacharel nós vamos estar chegando lá. Então a semente estava em Tamar, mas a linhagem estava em Judá. E aí
Deus vai escondendo essa semente em mulheres. Vai esconder essa semente em mulheres como Raabe, que era prostituta. Vai esconder essa semente em Ruth, que era moabita. E ele vai proteger então essa semente. Por quê? Porque através de Raabe e Ruth, ele vai revelar o projeto que ele tinha com as nações que estavam fora de Israel. O projeto que ele tinha com os gentios, de trazer os gentios para fazer parte do reino. Então Raabe, Ruth, e a linhagem vem de Judá. Aí você vai ver você vai ver algo que acontece na Bíblia, que são os textos de Mateus. Quero que você preste atenção muito nisso aqui que eu vou te ensinar agora. Texto de Mateus capítulo 1. Marque aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 1. Você vai ter a linhagem de Jesus. A linhagem de Jesus. E Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 também vai narrar a linhagem de Jesus. Só que de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 30, versículo 24 em diante. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, você vai ver a genealogia de Jesus. Isso tudo aqui nós estamos trabalhando Gênesis 3,15, falando da semente da mulher. Você vai ver, ó, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 3, versículo 24 em diante. Em Mateus capítulo 1 vai acontecer algo interessante. Por quê? Porque Mateus capítulo 1 ele vai trazer a genealogia, de José. Mateus capítulo 1. Lucas capítulo 3, versículo 24, não traz genealogia de José. Olha o versículo 24, versículo 23. E o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério, sendo segundo se cria, filho de José, filho de Eli. Ou seja, então ele vai falar que José era o pai adotivo de Jesus, mas ele era filho de Eli. Eli era pai de Maria. Então a genealogia de Mateus 1 é a genealogia de José. Genealogia de Lucas 3,24 é a genealogia de Maria. O que acontece na sua Bíblia, da NVI, Almeida Revista Corrigida, NHTL, essas Bíblias não tem essa palavrinha que foi tirada do texto original, que fala assim, ó, sendo segundo se cria filho de José, filho de Eli. Por quê? Porque Mateus capítulo 1, olha aí, Mateus capítulo 1, vai falar que Jesus era filho de José. Você pode ver no versículo de número 19, versículo de número 16, vai falar assim, ó. Jacó gerou a José. Então ele vai falar que José era filho de Jacó e não de Eli. Aí algumas pessoas vão pegar e falar assim, a Bíblia está errada, porque as genealogias não batem, os nomes não batem. Correto. Porque aqui, ó, até Davi as genealogias são iguais. A diferença é que Lucas ele vai narrar a genealogia de trás para frente. Então, Lucas vai começar em José e vai terminar em Adão.
Lucas começa em José e termina em Adão. E Mateus começa em Abraão e termina em José. Então Lucas começa em José, falando que Jesus era filho de José, como se criava, mas era filho de Eli. Então Lucas começa aqui em Eli e termina em Adão. Lucas termina em Adão. Lucas vai narrar a genealogia, passar por Davi, terminar em Adão. Mateus vai narrar a genealogia de José, passar por Davi, terminar em Abraão. Só que Mateus vai começar ali em Abraão. E Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, e vai indo, vem Davi, chega até José. E Lucas vem ao contrário. Lucas começa em Eli, vem descendo, chega em Davi, vem Abraão, passa em Abraão e fala de Adão. Então, de Abraão até Davi, os nomes são os mesmos, mas de Davi para frente é diferente. Por quê? Porque existe um mistério muito grande nessa genealogia. A gente vai começar a desvendar esse mistério com vocês nessa aula de hoje. Você vai ver que o livro de Mateus, no versículo 6, vai falar assim, ó, Mateus capítulo 1, versículo 6, vai falar assim, ó, e Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão. Olha aí, por que existe essa diferença? Então Davi, essa é a genealogia de José, de Mateus, tá? Davi gerou a Salomão. Tá vendo? E aí vem, olha o texto de Mateus capítulo 1, versículo 7 em diante. Capítulo 1, versículo 7. Salomão gerou a Roboão. Roboão, Abias. Abias, a Asa. Asa, a Josafá. Josafá, a Jorão. Jorão, a Osias. Jorão a Osias. Depois você vai pegar Osias a Joatão. Joatão a Acás. Acás Ezequias. Ezequias a Manassés. Manassés a Amon. Vou colocar do lado aqui, ó, Amon. Amon a Josias. E Josias Jeconias. Grava bem esse nome aqui, Jeconias, ou Joaquim, como dizem algumas outras traduções. E aí depois vai vir Jeconias a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José. Então, a genealogia de José, olha que interessante isso aqui. A genealogia de José, ela vem de Davi, via Salomão, ela vai passar por todos esses homens aqui e vir até Jeconias. Por todos esses reis, ela vai vir até Jeconias. E José, ele é descendente de Jeconias. Então ele faz parte da linhagem de Jeconias. Só que Deus, ele vai fazer isso tudo justamente para quê? Para confundir a cabeça da serpente
esconder a linhagem do Messias e proteger também a semente. Aí você vai entender por que que a mulher era desprezada, porque a mulher carregava a semente. Aí você vai entender o porquê que a linhagem de José vai passar por Salomão. E José jamais poderia ser pai verdadeiro de Jesus. Por quê? Porque em Jeremias, abre sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22, versículo 28. É pois esse homem Jeconias, tá vendo ele aqui, ó, o rei que foi deportado para a Babilônia, o rei Joaquim, esse homem aqui que Jeremias profetizava contra ele, para ele se entregar à Babilônia, que era um cativeiro, que Israel tinha que passar por ele, mas ele foi tentar lutar contra o rei da Babilônia, eles vieram destruíram todo o reino de Judá, levaram o povo cativo para a Babilônia, esse Jeconias. É pois esse homem Jeconias um vil vaso quebrado? Ou um vaso que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Então Jeremias vai amaldiçoar Jeconias, Jeremias 22, 28 em diante. E nessa profecia ele vai dizer que da linhagem de Jeconias jamais poderia sair um rei para reinar em Judá. Então se Jesus fosse filho verdadeiro de José, ele jamais poderia ser herdeiro do trono de Davi e jamais poderia governar sobre Israel no milênio, governar sobre Israel e sobre toda a terra. Mas aí o Lucas vai narrar a genealogia de Maria, e aí vem a resposta, por que de Davi em diante os nomes são diferentes. Porque em Lucas, abre sua Bíblia, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 31, vai dizer assim, ó, 32, olha o 32, 31 e 32. Então, lembrando que a genealogia de Lucas, ela vem de trás para frente. Então ele vai falar aqui assim no 31, Eliaquim a Meleá. Eu vou pegar uma outra tradução melhor, versão de Nelson, essa aqui. Ela tem um texto melhor, os nomes estão melhores aqui. Olha o 32, 31. Eliaquim a Meleá. Eliaquim gerou a Meleá. Eliaquim veio de Meleá. Ele era filho de Meleá. Eliaquim de Meleá, veio de Meleá. Você vai ver versículo 32, 31. Meleá de Meina. Meina. Então Meleá veio de Meina. Está vendo aí na sua Bíblia? Meina de Matatá. Matatá. Matatá de Natã. E Natã de Davi. Versículo 32. Então eu estou te mostrando para você que a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria, que de Davi ela vem em Natã até Maria. E a genealogia de Mateus é a genealogia de José, que passa por Salomão. E pela genealogia de José, Jeconias foi amaldiçoado. Então não podia se levantar um rei em Israel
que fosse descendente de Jeconias. Mas daqui, da genealogia de Natã, nunca ninguém se assentou no trono de Davi. Isso significa que Jesus era filho de Maria. Filho, porque nasceu de Maria. Isso significa que Jesus é herdeiro direto do trono de Davi, via Natã. Por isso existe essas diferenças de nome, de Lucas para Mateus. Por quê? Porque vou fazer para você um esboço mais simples para você entender. Trabalhando a genealogia, falando um pouquinho da semente e da linhagem do Messias. Por quê? Porque começa em Adão, passa por Abraão, os patriarcas, até Davi. Vem a mesma genealogia. Em Davi, faz uma bifurcação. Está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 4. 1 Crônicas 4. Quando vai falar dos filhos de Davi, que Davi gerou em Jerusalém. Você vai ver que vai falar de Natã e Salomão. Olha aí, 1 Crônicas 4. Vai falar de Natã e Salomão. Capítulo 4. 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 4, tá? 1 Crônicas capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. E esses são os que nasceram em Jerusalém. Simeia, e Sobade, e Natã e Salomão. Tá vendo que o escriba de 1 Crônicas, ele vai narrar a descendência de Davi, os filhos de Davi, ele vai narrar eles de trás para frente. Por quê? Ele não reinou 6 anos. Aliás, ele não reinou 7 anos. Olha aí, 1 Crônicas 4. Primeira Crônicas 3, 4. Ele não reinou 7 anos e 6 meses. 7 anos e 6 meses em Hebrom. 7 anos e 6 meses em Hebrom. Então, os filhos que nasceram primeiro foi em Hebrom, não foi? Só que ele vai colocar os filhos de Hebrom depois dos filhos de Jerusalém. Ele vai narrar os filhos de Jerusalém primeiro. Depois de Hebrom, que ele vai reinar por 33 anos em Jerusalém. Jerusalém. Então ele vai colocar os últimos filhos de Davi, que são Salomão e depois Natã, em primeiro na contagem da genealogia. Você vai ver que entre os homens, Natã está na frente de Salomão. Então ele coloca aqui, ó, Natã e Salomão. E Lucas, quando vai escrever a genealogia, ele vai usar a mesma regra que o escriba de 1 Crônicas usou. Ele vai narrar a descendência do Messias de trás para frente. Diferente da de Mateus. Então aqui em 1 Crônicas vai fazer uma bifurcação. Só que o trono veio para Salomão. O trono veio para Salomão. E vai seguir a linhagem de Salomão. Em Jeconias, essa linhagem vai ser amaldiçoada. E Natã vem até Jesus. Isso torna Jesus herdeiro direto do trono de Davi. Tá aí um esqueminha para vocês aqui. Mateus capítulo 1, versículo 6. Jeconias, aquele textinho que fala de Jeconias, Mateus capítulo 1, versículo 11. Jeremias capítulo 28. Jeremias capítulo 22, versículo 28 ao 30. Você vai ver que vem até José, essa linhagem.
que não era pai de Jesus, era pai adotivo, ele cuidava de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 16. E a linhagem de Natã, narrada em Lucas capítulo 3, versículo 31 em diante, vai mostrar no versículo 31 que é a linhagem de Maria, filha de Eli, passando por Natã, descendente de Davi. Isso tudo foi para poder proteger a semente. Proteger. Então, olha que lindo o trabalhar de Deus. O desprezo sobre a mulher foi para proteger a semente. E o desprezo sobre Natã foi para guardar a descendência. Meus irmãos, imagina comigo Salomão andando nos seus cavalos brancos. Mais de 700 mulheres, 300 concubinas. Homem mais rico. Um dos homens mais sábios. Foi sábio até se desviar. Porque quando ele começa a adorar outros deuses, ele perde essa sabedoria. Porque ele mostrou que ele só conhecia, não praticava, não tinha vida com Deus. Que ele vai abandonar Deus para adorar os outros deuses, influenciado por suas mulheres. Imagine Salomão desfilando com as suas vestes reais, seus servos, um reino próspero. Ergueu um templo gigantesco. O próprio Deus vem na inauguração do templo de Salomão para receber o louvor das mãos de Asaf. E todo mundo com os holofotes focados em Salomão. E o Natã escondidinho lá no canto do palácio. Essa história se repete nos dias atuais. Os holofotes virados para homens que se acham poderosos, para homens que se acham bons, e alguns escondidinhos lá no canto do palácio. Mas em Jeconias, essa linhagem de Salomão é amaldiçoada. E o Natã, que estava escondidinho, vai trazer a linhagem real até o Messias. A mulher que foi desprezada vai trazer a semente que vai gerar o nosso Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você, para a gente encerrar essa aula? Não se preocupe se te desprezam. Não se preocupe se não acredita em você, se não acredita no teu ministério, se não acredita no teu chamado, se não acredita nos teus sonhos. Deus permite que isso aconteça com você, porque Ele está guardando em você um tesouro muito grande. Você tem algo muito precioso guardado em você, que o nosso Deus vai revelar lá na frente. Então, fique igual Natã. Fique escondidinho, mas carregando em si, sobre os seus ombros, a linhagem do Messias, algo precioso. Fique igual a mulher. Deixa te desprezarem, deixa te rejeitarem, mas você carrega dentro de você a semente, a promessa. Você tem o que eles não têm. Você foi chamado para o que eles acham que foram. Deus abençoe você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima aula do nosso bacharel.